Muito bem, Lucas capítulo 6, 45, vamos começar o nosso estudo hoje. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isto, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui totalmente desprovidos de qualquer intenção. O Senhor conhece o nosso coração e estamos entregando algo que o Senhor falou, o Senhor orientou, e nessa manhã, nesse momento, nós dependemos totalmente desse mover do Teu Espírito ao entregar a Tua palavra. E aqueles que hão de receber a Tua palavra, que todos nós sejamos orientados, despertados e também iluminados para ouvir a Tua palavra como ela é, palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido e ao mesmo tempo que é conhecido, ele acaba mexendo um pouco com a gente, né? Então vamos rever o texto, 6:45, né? Tem todo um contexto aqui, mas o objetivo é o finalzinho que diz assim: porque da abundância do seu coração fala a boca. Cada um, eu acredito que tem um grupo de WhatsApp. Tem alguns que têm já tantos grupos que não sabem mais como sair, né? Alguns têm vergonha de dizer lá, sair do grupo, e acaba aceitando ainda. Mas você percebe através do próprio WhatsApp, você percebe através do Facebook, você percebe através da fala, você percebe do que a pessoa está se alimentando, né? Tem coisas que eu nem abro, porque faz mal. E nós vamos mexer um pouquinho com esse sentido de nós, novas criaturas, filhos de Deus. Cuidado com a alimentação. O que estamos nos alimentando, espiritualmente falando? Porque corremos um risco de ser aí, acabamos entrando na onda de falar coisas que não convém, que às vezes ao invés de promover uma edificação, promove às vezes um mal-estar, um descontentamento. Então nós não queremos partir para isto. Então nós vamos apenas ler alguns textos que para alguns são conhecidos, para outros não. Mas o objetivo central do nosso estudo é relacionar esse texto com Provérbios que nós vamos ler agora. Provérbios 18, os versículos 20 e 21. Provérbios 18. Os versos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isto. Então nós vamos retomar isso aqui daqui a alguns instantes. Primeiro nós vamos fazer uma introdução. Mas desde já, para que isso fique bem claro para nós,
O verso 20 diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ok? Então vamos relembrar algumas coisas que nós já mais ou menos temos noção. Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus está conversando ali com os seus discípulos, passando algumas orientações, e esse discurso nós conhecemos, mas às vezes passa, desapercebido, e nós precisamos então trazer à memória. Mateus capítulo 15, vamos ler aqui com certo cuidado, versículo 8, 15, 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso. Ele está conversando aqui, falando com os seus discípulos, orientando, mas o objetivo é falar com os anciãos, tanto fariseus quanto escribas, aqueles que estão andando com ele, né? E ele está mencionando um assunto até que nós abordamos um pouco na terça-feira na casa do Walter, um pouco aqui na quinta-feira à noite. O fato de a pessoa não conhecer as Escrituras, ela acaba sofrendo, ela acaba sendo enganada com muita facilidade. Eu dei um exemplo e vale a pena a gente repetir aqui. Existe uma equipe no Banco Central em Brasília que todas as notas falsas em dinheiro, papel, moeda, vai para Brasília. E à medida que o tempo passa, as notas elas vão ficando cada dia mais difícil de ser identificada pela qualidade do papel, qualidade de impressão. Então essa equipe tem a responsabilidade de verificar. E o líder dessa equipe, quando questionado a respeito como que ele faz para identificar, e ele diz que mesmo sem ver, nas costas, ele coloca a nota, ele consegue identificar qual é a falsa e qual é a verdadeira. E perguntaram para ele como que ele faz isto para identificar. Ele diz que ele conhece a verdadeira. Ou seja, quando você conhece o que é verdadeiro, quando o falso chegar, você não vai ter tanta dificuldade. Então, quem não conhece a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, quem não lê a Bíblia, facilmente ele é enganado. Eu lamento muitos que procuram Deus quando é problema de saúde, quando é problema financeiro, porque daí eles vão atrás de cata-bênção, mudam, vão para uma igreja e às vezes ele encontra ali um pastor, um instrutor da palavra que nem sempre também conhece a Escritura. E na quinta-feira nós abordamos um pouco a respeito desse atravessador. Você sabe o que é atravessador? É aquele que compra do Valdinei uma dúzia de ovos por X. Quanto é que está lá hoje, Valdinei? R$5. O atravessador vende por 10, sem ter nenhum trabalho. Pega do Valdinei, para ali debaixo de uma sombra, abre o carro e vende por R$10,99. Esse é o atravessador. Quem que é o atravessador da palavra de Deus? É o pastor, o presbítero, o líder, o diácono, aquele que está ministrando a palavra. Ele está tirando a pureza da palavra e levando as pessoas a palavra.
Mas junto com essa palavra, normalmente vai misturado a sua subjetividade, a maneira que ele acha, a maneira que ele pensa. Então a pessoa corre o risco de ouvir coisas que não está de fato na palavra. O objetivo nosso é que todos dessa comunidade conheçam a palavra para não serem enganados. E um dos textos que nós estamos trabalhando hoje é isso. O Senhor Jesus está conversando com os anciãos, dizendo o seguinte: olha, este povo honra-me com os lábios. Está no verso 8 aí de Mateus 15. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração longe, 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 longe. Então nós vamos tentar identificar ou trazer isto para nós. Hoje, até nós lemos no Salmo 147, quem chegou depois, mas no Salmo 147, alguém se lembra do versículo 3 que diz assim: o Senhor sara os quebrantados de coração. Porque tem gente que acostuma com cântico, acostuma com louvor, acostuma com aquilo, mas o coração continua longe, 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 distante, totalmente distante. Então é isso que nós queremos resgatar. Capítulo 15 ainda, nós vamos ler os versículos 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Ele vai falar dessa contaminação que o coração acaba sofrendo, né? Aí ele vai explicar que tudo aquilo que você come, todo o seu alimento é lançado fora, mas o que sai, né, do coração. No capítulo agora 15 ainda, o versículo 18, 19 e 20. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. A preocupação sempre é com o exterior, sempre. O ser humano, Paulo tem problema com a circuncisão. As pessoas ficavam vigiando a nudez. Depois, em Colossenses, ele tem várias dificuldades ali, porque a questão de vestimenta, a questão de cabelo, a questão de comportamento. E o Senhor Deus faz questão de dizer em 1 Tessalonicenses, né, só vamos relembrar aqui que ele começa uma obra espírito, alma e corpo. Normalmente o comportamento é o último a ser visto, ser resolvido, porque Deus começa algo no coração, no espírito. Você percebe no verso 19 que diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos brotam do coração. Brota dali os maus pensamentos. Ele continua dizendo: mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, eu entendo que alguém que está na prostituição é porque não tem um coração transformado. Alguém que vive em adultério não tem um coração transformado. Aquele que vive com pensamentos maus não tem um coração transformado. Aquele que vive em base de furtos e falsos testemunhos e blasfêmias não tem um coração transformado. Precisa aí de algo sobrenatural que Deus faz, que Deus opera.
Então ele vai dizer que o que contamina o homem, então, são estes maus pensamentos, são mortes, são adultérios, prostituição, tudo isso é o que contamina o homem. E nós temos, pela graça de Deus, Deus direcionando como se livrar disso, como estar distante disto, que foi o texto que nós lemos em Provérbios e que nós vamos voltar daqui a pouco lá. Antes disso, eu queria lembrar a igreja que Jeremias 17:9, alguém se lembra? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No versículo 10, então, a palavra de Deus vem dizer que é Deus que esquadrinha o coração. Então, nós queremos, a partir desse momento, estar trazendo maior clareza nesse sentido. Você mora com o seu maior inimigo. Seu maior inimigo é o seu coração. Ele dá conselhos, ele orienta, É ele que te leva à morte, é ele que te leva à prostituição, é ele que te leva aos pensamentos maus, é ele que te leva ao adultério, é ele, tudo ele faz isso. Não tem problema. Você vai encontrar perdão, pode fazer. Não há problema, não há perigo. Então, nós temos aí essa dificuldade, nascemos com esse coração, que a palavra de Deus conhece, fala, nos orienta, vários textos nós conhecemos, que fala então desse coração de pedra. Existe um texto que o irmão Renato ama, que é Ezequiel 36:26, não precisa ir lá, que nós não vamos ler esse hoje, nós vamos ver em outro lugar, que fala da mesma coisa, mas é em outro lugar. Nós vamos ler o texto em Ezequiel, capítulo 11. O 36, 26 e 27, a igreja já sabe decor, Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. É toda uma obra, profetizada através do profeta Ezequiel, que aconteceria na cruz. Mas nem sempre nós lemos o capítulo 11. Então hoje nós vamos ler o capítulo 11, 19 e 20. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No 36 ele vai falar sobre esse coração de pedra que todos nós nascemos. Um coração duro, um coração enganoso, um coração pensamentos maus, um coração na prostituição, no adultério. Ele vai falar desse coração de pedra, que não tem conserto. Ele vai falar dessa troca desse coração. Mas quando ele fala quando ele faz essa profecia no versículo 11, ele está dizendo no versículo 19, e lhes darei um mesmo coração. O coração de Cristo pulsando no meu interior. Coração de Cristo pulsando no coração do irmão Renato. Coração de Cristo pulsando no coração do Ed. O coração de Cristo pulsando nos nossos corações. É um coração transformado, totalmente mudado. O início da igreja, no livro de Atos, capítulo 4, nós vamos ver agora apenas para confirmar essa profecia, tá? Atos capítulo 4, nós vamos ler ali, esse coração totalmente transformado pela graça de Deus. O livro de Atos, capítulo 4, nós vamos ler o verso 32, o início da igreja. Da multidão dos que creram, era um
o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Percebemos aqui que é uma multidão. A multidão está reunida, mas essa multidão tem um coração. Aqui o texto fala, tanto alma quanto coração é um só. Que coração é esse? É essa obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo, onde Ele tira na cruz. Eu sempre gosto de lembrar isto, né? Ninguém vai entregar para uma cirurgia de coração a um sapateiro ou um relojoeiro, né? Seria um caos. Mas nós estaríamos à disposição de sermos transplantados quando a medicina no seu avanço pode fazer isso. Morreu alguém, temos um coração novo, como nós temos presenciado isto. Jesus vai para a cruz, nós somos atraídos em Cristo. Jesus tem um coração de carne, segundo o coração de Deus. Nós um coração de pedra, totalmente torto. Na cruz nós temos o bisturi de Deus. A cruz é onde nós somos tanto o paciente doador, que é Cristo, quanto o paciente receptor, que somos nós, somos atraídos, e ali na cruz é erradicado de nós esse coração de pedra. E na ressurreição ao terceiro dia nós recebemos então esse coração transplantado, um coração novo, capaz de estar debaixo de uma nova ordem, de uma nova direção, uma nova sensibilidade. Mas antes de chegarmos nesse ponto propriamente dito, eu queria ler com a igreja ainda um texto que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Lá no passado, né, ainda através de Moisés, Deus já introduz essa ideia que precisa ser algo transformador. Deuteronômio capítulo 30. Quem conhece o texto é muito rico quando ele fala da escolha. Ele não está falando que você tem capacidade de mudar, mas ele está falando ali que você tem a condição de escolher. Ele diz, eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz, escolhe, pois, a vida. Então a escolha cabe a nós. A obra da transformação Deus faz. Aquilo que nós acabamos de cantar no primeiro cântico, né? Ele trabalha. O nosso trabalho é descansar nele, porque Isaías 64:4 diz, se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Então Deus faz essa obra de uma forma gentil. Vamos ler então Deuteronômio capítulo 30, apenas um verso. São vários versos, mas apenas o verso 14. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. A palavra está perto. Está perto. Está na boca, está no coração, não precisa ir. Ali ele vai dizer que não está distante para alguém, não está no céu, não está em lugar distante, que eu não tenho acesso ou não posso alcançar. Mas essa palavra que nós estamos lendo, essa palavra que temos acesso a ela, né? Está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração, e aí sim cabe a cada um uma postura, né? Uma decisão diante desta palavra. A partir de agora, então, nós começamos o estudo, né? Propriamente dito. Uma vez que foi feita essa introdução, o coração é duro, o coração é enganoso, o coração não tem jeito, o coração somente Deus pode mudar esse coração. Então aqui nós temos alguns versos que vão nos proporcionar aí a possibilidade, né, de andar segundo esse novo coração, pela graça do bom Deus.
Vamos ver o Salmo 51, 10. Gente, eu estou citando apenas uns textos, né? Por causa de tempo, por causa de horário, tá? Mas o Salmo 51 é uma oração. O Salmo 51, desde o seu início, né? Ele vem falar de algo do ser humano muito, muito rico. Eu vou fazer até o início dele aqui, diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por quê? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então é uma oração que ele está dizendo: eu não tenho jeito. Provavelmente esse Salmo 51 é logo após quando o rei Davi comete o adultério e depois o assassinato. Então ele vê que por mais que ele tenta ser bom, ele não consegue. Não tem jeito. Então no versículo 10 ele faz uma oração. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você percebe que a pessoa não consegue mudar o coração. Ele não consegue mudar o seu coração. Esse coração precisa ser criado. Eu não dou conta disso. Não sei quantos aqui já passaram por essa experiência, né? Alguns não tiveram essa experiência antes, mas lá no casamento, lá no altar, eu prometo ser fiel, eu prometo, mas esse prometo não tem valor nenhum. Porque a pessoa até pode prometer, mas o coração dele é ruim, é mau. Um coração de adultério, um coração de prostituição, um coração de maus pensamentos, né? E quantos fizeram isso dentro da igreja? Quando entra na igreja, não, eu quero ser fiel, eu quero obedecer, mas não consegue. Não está no seu coração isso. É um coração enganoso, mau, duro, terrível, péssimo. Aí o que acontece? O salmista diz assim: olha, eu tentei até aqui, fui, mas chega um momento que não dá. Então a oração entra numa coisa fantástica, que é pedir à pessoa certa o que essa pessoa pode fazer de fato. O pastor, ele pode te ouvir, o sacerdote, ele pode te ouvir, o padre pode te ouvir, o presbítero pode te ouvir, mas quem pode mudar coração é Deus. Quem pode transformar coração é Deus. Vale a pena até aqui lembrar os casamentos, né? O casamento é feito de perdão. Perdoa. Só que o perdão não muda seu coração. O coração não tem jeito. Você pode ser perdoado várias vezes, mas quem muda coração é Deus. A ponto de não acontecer mais, a ponto de não fazer mais, a ponto agora de andar segundo o coração de Deus. Então o salmista faz essa oração: cria em mim, ó Deus, e nós percebemos que Deus dá sabedoria a Salomão, da direção como agir. Porque eu oro, e aí Deus entra com a sua palavra, que nós vamos voltar a ler. Provérbios capítulo 18. Nós lemos no início e agora sim, nós vamos ler Provérbios 18, 20 novamente. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. E o 21 também. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Lá no texto de Deuteronômio, escolhe a vida.
Aqui nós temos o Senhor Deus orientando: do fruto da boca de cada um fartará o seu ventre. Aí nós vamos daqui a pouco chegar em Romanos e entender um pouco melhor isto, quando ele diz: dos renovos dos seus lábios se fartará, a morte e a vida estão no poder da língua. É aquilo que eu vou agora me alimentar dessa palavra como verdade, absoluta verdade. Isso aqui não é invenção, isso aqui é poder de Deus que opera naquele que de fato quer. Eu volto novamente a lembrar o Salmo 147, versículo 3, que diz assim: o Senhor sara o quebrantado de coração. É aquele que chega ao ponto de dizer: Senhor, eu não dou conta de lidar com isso, mas eu peço, por misericórdia, cria em mim um novo coração. E aí ele mostra então, isso tudo está no poder da língua, da palavra. Você vai profetizar isso, você vai falar isso, Deus é capaz de operar isso no seu coração. Romanos capítulo 10, aqui nós vamos ter então a direção de como que Deus nos ensina. Romanos capítulo 10, o verso 8 a 13. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Isso, nós vamos lendo esses textos devagar e nós vamos degustando. Paulo está dizendo que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso, olha que coisa maravilhosa. Aqui vem a boca, confessa, e o coração se crê. Se creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E aqui eu vou abrir um parênteses antes de nós chegarmos ali até o versículo 13. Porque o verso 13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas antes de nós lermos isso aqui, eu preciso falar um pouco, não a história propriamente dito, mas vocês se lembram do Velho Testamento que, para ser judeu, ou ele era da linhagem de Judá, ou ele era estrangeiro, ou ele era escravo. Mas para fazer parte do judeu, alguém se lembra qual era o processo? Circuncisão do prepúcio do órgão genital masculino. Era a regra, era a lei. Eu quero me tornar judeu, então há a circuncisão. Agora, para ter esse novo coração, da mesma forma, não é diferente. É a circuncisão, só que não é a circuncisão do prepúcio, é a circuncisão do coração que nós vamos ler antes de fecharmos aqui no capítulo 10. Romanos capítulo 2, o versículo 29. Vamos ver essa obra magnífica, que é onde o Senhor Deus, então, transforma, troca o nosso coração. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.
Olha que coisa maravilhosa, né? Porque ali há uma questão dos judeus, o não judeu, o gentio, o grego. E aí Paulo então chega a dizer no verso 28, não é judeu que é exteriormente na carne, mas é judeu, o versículo 29, o que é no interior. E circuncisão aqui é do coração. É essa transformação. Aí nós temos então em Colossenses como que é essa circuncisão. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Os versos 10 a 14. Colossenses 2, 10 a 14. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Isso, essa circuncisão de Cristo. Aqui ele começa a abordar então esse assunto. Não é uma circuncisão exterior, mas é do coração. É uma mudança de coração. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. É impressionante como todos os assuntos que nós vamos abordar na palavra de Deus, ela chega na cruz do Calvário. Onde acontece a circuncisão do coração? Na cruz. Onde acontece a troca de coração? Na cruz. Onde todas as coisas convergem? Na cruz, no corpo do Senhor Jesus Cristo. É impressionante, a pessoa pode ter uma vida maravilhosa dentro de um contexto igreja. Assim como os anciãos tinham, assim como os escribas tinham, assim como os saduceus tinham. Mas Jesus diz o seguinte, olha, esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe. Ele aprendeu tudo mecanicamente. Ele aprendeu os cânticos, ele aprendeu como é que fala, ele aprendeu a linguagem. A linguagem é tudo igual, mas o coração continua o mesmo. De pedra, duro, não troca. Não adultera de fato, mas adultera no coração. Não pratica o ato, mas de fato está ainda totalmente poluído, contaminado com essa questão do coração que é completamente duro. Então, existe essa circuncisão que é do coração a qual Deus opera em Cristo Jesus. E em Colossenses 1 vai mostrar exatamente como é esse processo. No capítulo 2 que nós estamos lendo, né, se alguém que já conhece bem a obra da cruz, fica claro, sepultados com ele, nele também fomos ressuscitados. Mas aqui no capítulo 1, então, ele mostra no versículo 21, a vós que no outro tempo eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Estou lendo esse texto apenas para mostrar, é pela morte, pela morte, pela morte. Perante ele vos apresentar agora santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então essa circuncisão é exatamente isto. É esse coração de pedra que é eliminado. Agora nós voltamos então em Romanos capítulo 10, para nós compreendermos melhor ali. Romanos capítulo 10, nós lemos o versículo 10 que diz, visto que com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se faz confissão. Então, à medida que nós estamos lançando a palavra, o Espírito vai trazer ao seu coração o seguinte: olha, não tem jeito, não dá para mudar o seu coração. Você já tentou diversas formas, não é possível. Só é possível a circuncisão do coração, que é feito em Cristo, através da morte. Tá? Versículo, uma vez que você sabe disso, a sua boca vai proferir isto, a sua boca vai dizer isto. Por exemplo, Paulo diz com seus lábios em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É confissão, é falar, é profetizar aquilo que foi realizado na cruz do Calvário. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Isso é fantástico, gente. Isto é fantástico. Todos aqueles que passaram pela obra da cruz do Calvário, eles estão livres dessa confusão que nós presenciamos através da mídia, através de várias denominações. Só em Cascavel tem 213, é a última pesquisa. Igrejas evangélicas, você pode escolher do jeito que você quiser. Só que você jamais será confundido quando você estiver em Cristo Jesus. Coração transformado pela graça do bom Deus. Se alguém vier com a história de que você precisa vender caminhão, carreta e não sei mais o que para você ganhar a salvação, isso é indulgência como era na época passada. Se alguém te disser que você tem que fazer uma corrente de oração para mudar o coração, isso é mentira. Se alguém te disser que você tem que agora fazer parte do rol de membro da igreja, ser batizado nas águas e se filiar àquela congregação, é mentira. Agora, se alguém te disser que o seu coração há possibilidade de mudança, sim, através da circuncisão que foi feita na cruz do Calvário, aí você pode perceber que há possibilidade de uma transformação, de fato, de coração, pela palavra. Versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha que coisa linda. Aí não existe mais, estava conversando com o Jean, né, essa semana, o pigmento da minha pele é branco, o pigmento da pele dele é negro, mas o sangue é o mesmo. Né? Somos da mesma família, da mesma raiz, trazemos agora no nosso corpo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Não há mais judeu, não há mais grego, não há mais feio, não há mais rico, não há mais pobre. É impressionante quando a pessoa está em Cristo, é um novo coração, ele não tem o desejo de explorar o seu irmão. Agora, a religião é terrível, né? É incrível isso. Eu presenciei uma cena em Campo Grande, fui numa igreja, sentei, e aí começou um negócio assim, quem vai doar R$1.000, levanta a mão. Aí levantou um pouquinho, tinha lá uns 3 ou 4. Aí quem vai doar R$100, levanta a mão. Aí já levantou um pouquinho mais de gente. Quem vai doar R$2, levanta a mão. Aí a igreja quase toda ficou em pé. Mas o que foi terrível foi o seguinte, só foi lá na frente quem ia doar R$1.000. E aí, gente, eu fiquei com vergonha, porque olha aqui, irmãos, estão fazendo um ato de fé. Eu falei, misericórdia. Então, uma forma até de explorar aqueles que mais têm. Uma vez que o coração é novo, não há interesse nisso. Não há judeu, não há mais grego, é cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos.
Versículo 13, que é um versículo maravilhoso, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É aquele momento em que a pessoa diz assim: Senhor, não aguento mais viver uma mentira. Não dá mais. Não tem jeito. E aí ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, por misericórdia, troca, muda, transforma esse coração. Ainda queria compartilhar com a igreja o Salmo 119, versículo 11, para nós terminarmos e até mostrar aqui um caminho. Esse novo coração, gente, para quem tem, precisa de alimento, precisa de whey, precisa de suprimentos, né? Quando eu tenho trazido à igreja tarefa da semana e tarefa do mês, gente, não pensa que é apenas para encher linguiça. É porque eu sei que quem tem um novo coração e se alimenta da palavra, ele facilmente vai ser enganado, dificilmente vai ser enganado. Porque ele está se alimentando, ele está suprindo aí as necessidades que ele tem. Então o salmista, depois que ele pede ao Senhor, cria em mim um coração puro, você sabe que ele diz também no Salmo 40 assim: esperei com paciência pelo Senhor e ele ouviu quando clamei por socorro. Ele me tirou os pés da lama e me firmou os pés sobre a rocha que é Cristo. Então Deus ouve a oração. E aqui no Salmo 119, então, versículo 11, ele faz um outro pedido. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tem uma versão que diz guardei, guardo. Tem outra versão que diz escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu queria aqui, finalmente, voltar lá no último texto, que é Provérbios, para nós termos isso sempre, né? Sempre gravado isso, a quem recorrer, como buscar, está falando, está pronunciando, verbalizando. Eu lembro de alguns estudos do pastor Glênio lá no início da caminhada, nessa revelação da obra da cruz. Ele até usa uma expressão o seguinte: não havia muitos carros ainda com câmbio automático, era mais aquele de engatar a primeira, ainda quem tem, né? Engata a primeira, e a primeira marcha significa Gálatas 2:20. Começa a confessar, confessa. Quando você estiver confessando a palavra de Deus, ela está entrando no seu coração, ela está te dando suporte, tá? Então nós vamos reler aqui Provérbios capítulo 18, versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Vamos fazer disso um renovo, né? Já estou crucificado Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando a dúvida bater, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Satanás nos visitar, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando você perder alguma coisa muito importante na sua vida, seja marido, seja filho, seja algum bem, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gente, nós precisamos desse alimento diário, né? Quem que lhe garante isso? Deus. Deus falou a respeito disso. A obra foi feita em benefício de todos, e eu faço parte desse todos, e eu quero andar por essa palavra. O Deuteronômio diz claramente: a palavra está perto de ti, está no teu coração, está nos teus lábios, ou está na tua boca. Então,
Não perca a oportunidade de fazer como Paulo, né? Eu lembro do pastor Antônio Abuchain, já disse isso aqui algumas vezes. Ele diz que antes de colocar o chinelo havaiana, propaganda, né? Tem Ipanema, tem outros aí. Mas ele falou havaiana, vou falar havaiana. Antes de colocar o seu chinelo, ele dizia: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Gente, vamos nos alimentar com essa palavra. Vamos começar essa leitura, né, que começou hoje, 2 Samuel, capítulo 1. Você vai ler ali algo extraordinário, que você vai dizer assim: o pastor acho que falou um negócio que não devia. E daí você vai vir falar comigo. E daí nós vamos conversar sobre o capítulo 1 de 2 Samuel. Vamos nos alimentar da palavra, tá bom? Quem tomou café da manhã hoje? Tomaram? Ok. Eu tomei chimarrão, chupei um limão, comi uma banana, comi pão da Dona Sueli, que é um pão enorme, com manteiga, café, já estou com fome. Então, gente, o físico tem necessidade, o espiritual tem necessidade, né? E estou aqui, ó, sendo abastecido enquanto ministro. Já comi uva e tem morango aqui para apreciar, para não dar tremedeira, né? Pensa bem. Você imagina a nossa necessidade espiritual, é constante, a dúvida vem, Satanás lança dardos inflamados, ele é o acusador que acusa de dia e de noite, 24 horas, então não perca de vista a palavra, gente, por nada neste mundo, ok? Vamos guardados em nome de Jesus, um bom domingo a todos.